Ela foi apenas assistir ao casamento da irmã e viu o ex no altar, o mesmo homem que lhe jurou amor eterno, agora com outro anel. Entre sorrisos falsos e lágrimas contidas, o passado volta à tona. Mas o noivo guarda um segredo que pode arruinar a cerimônia inteira. Sofia sempre soube viver na penumbra, não por escolha, mas por natureza. Desde criança, observava o mundo de um canto discreto da sala, enquanto Laura, a sua irmã gêmea, ocupava o centro de qualquer ambiente com aquela gargalhada contagiante e aquele jeito de fazer toda a gente sentir-se especial. Eram idênticas por fora, mas completamente opostas por dentro. O espelho devolvia a mesma imagem, mas a essência era outra. Sofia carregava silêncios onde Laura espalhava palavras. Sofia guardava emoções onde Laura as expunha sem medo. Os anos de infância em Lisboa foram marcados por essa dinâmica silenciosa. Sofia cresceu acostumada a ser a sombra, a irmã que ficava em casa a ler enquanto Laura saía com as amigas, a que preferia um café tranquilo numa tarde de domingo enquanto Laura corria de festa em festa. Nunca houve ressentimento, apenas aceitação. Sofia sabia quem era, e isso bastava. Ou pelo menos era o que repetia para si mesma de cada vez que via a irmã brilhar. O apartamento onde moravam com a mãe, Helena, ficava nas Avenidas Novas, num prédio antigo, mas charmoso, com varandas largas e janelas que davam para uma rua arborizada. Sofia passava horas naquela varanda, a observar o movimento da cidade, o vai e vem das pessoas, imaginando histórias para cada rosto desconhecido que passava apressado. Trabalhava como revisora de textos para uma pequena editora, um trabalho que lhe permitia ficar em casa na maior parte do tempo, imersa em palavras alheias, a corrigir vírgulas e pontos como quem arruma gavetas. Laura, por outro lado, trabalhava com eventos. Era assessora de grandes festas corporativas, casamentos de luxo, lançamentos de produtos. O seu telemóvel nunca parava de tocar. Havia sempre uma emergência, um cliente exigente, um fornecedor atrasado. E ela adorava aquilo. Adorava a adrenalina, o caos controlado, a sensação de fazer tudo dar certo no último segundo. As duas irmãs conversavam pouco sobre trabalho. Viviam em universos paralelos, ligadas apenas pelo sangue e pela morada. Foi numa tarde comum de quinta-feira que tudo começou a mudar. Sofia estava na varanda, a rever um manuscrito sobre arquitetura contemporânea, quando Laura chegou à casa ofegante, com os olhos a brilhar de uma maneira diferente. Não era a empolgação habitual, era algo maior, algo que transbordava. Sofia, preciso de te contar uma coisa, disse a irmã, atirando a mala para o sofá e aproximando-se com um sorriso largo. Sofia ergueu o olhar do computador, ajustou os óculos e esperou. Laura nunca precisava de muito incentivo para falar. Estou noiva, Sofia. O silêncio que se seguiu foi breve, mas denso. Sofia sentiu o peito apertar, mas não sabia bem por quê. Talvez fosse a surpresa. Talvez fosse o facto de Laura nunca ter mencionado ninguém sério nos últimos meses. Ou talvez fosse apenas aquela pontada de solidão que sempre vinha quando se apercebia de que a vida da irmã avançava a velocidades que a sua nunca alcançaria. Noiva? Desde quando é que namoras com alguém a sério? Perguntou Sofia, tentando disfarçar a confusão. Laura riu-se, um riso nervoso e alegre ao mesmo tempo. É uma história meio maluca, Sophie. Conhecemo-nos há uns 6 meses, num evento que eu organizei. Ele é empresário, trabalha com investimentos, viaja muito. Foi tudo muito rápido, eu sei, mas quando é certo a gente sente, sabes? Sofia assentiu, ainda a processar. E ele pediu-te em casamento assim, de repente? Não foi tão de repente. A gente conversou bastante sobre isso, e aí ele teve uma ideia incrível. Sabes aquele reality show de casamentos de luxo que está a fazer imenso sucesso na televisão? O Amor em Grande Estilo? Ele conhece um dos produtores e conseguiu que o nosso casamento fosse filmado pelo programa. Sofia, vai ser transmitido em direto. Um casamento de verdade, numa mansão incrível, com tudo pago pela produção. É a oportunidade da minha vida. Sofia sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Reality show. Casamento na televisão. Exposição total.
Tudo aquilo soava como um pesadelo para alguém como ela, que evitava até ser fotografada em festas de família. Mas viu o brilho nos olhos de Laura e engoliu qualquer objeção. Que incrível, Lau! Parabéns! Fico feliz por ti, disse Sofia, forçando um sorriso que não lhe chegou aos olhos. Laura não percebeu, ou fingiu não perceber. Pegou no telemóvel e começou a mostrar fotografias do noivo. Um homem bonito, de sorriso confiante, cabelo bem cortado, camisa social impecável. Sofia olhou rapidamente e desviou o olhar. Havia algo naquele rosto que a incomodava, mas não conseguiu identificar o quê. Ele é lindo, não é? E é gentil, Sofia. Muito gentil. Trata-me como ninguém nunca me tratou. Eu sei que tudo isto parece loucura, mas eu confio nele. E quero que estejas lá comigo. És a minha irmã, a minha melhor amiga. Não consigo imaginar este dia sem ti. Sofia sentiu os olhos arderem. Claro que vou estar lá, Lau. Sempre. As semanas seguintes foram um turbilhão. Laura vivia ao telemóvel, a organizar detalhes com a produção do programa, a escolher vestidos, a definir o menu, a ensaiar falas. Sofia tentava acompanhar de longe, mas cada conversa sobre o casamento deixava-a mais ansiosa. Havia algo errado, uma sensação estranha que ela não conseguia nomear. Talvez fosse apenas a velocidade com que tudo estava a acontecer. Talvez fosse o medo de perder a irmã para aquele novo mundo de câmaras e holofotes. Helena, a mãe das gêmeas, parecia dividida. Comemorava a felicidade de Laura, mas havia uma tensão no olhar sempre que o assunto do casamento surgia. Sofia percebeu. Conhecia a mãe bem o suficiente para notar quando algo a incomodava. Mas Helena era mestre em guardar segredos, em sorrir mesmo quando o coração estava pesado. Sofia, já escolheste o vestido para o casamento? Perguntou Helena num domingo à tarde, enquanto tomavam café na cozinha. Ainda não, mãe. Estava a pensar em algo simples. Azul, talvez. Helena assentiu, mas o olhar estava distante. O azul fica-te lindo. Sempre ficou. Houve uma pausa. Sofia mexeu o café devagar à espera. Helena respirou fundo antes de continuar. Estás bem com tudo isto, filha? Com o casamento da Laura? Sofia ergueu os olhos, surpreendida com a pergunta. Estou, mãe, por que não haveria de estar? Helena desviou o olhar. Só queria ter a certeza. Sabes que podes conversar comigo sobre qualquer coisa, não sabes? Sei, mãe. Podes ficar tranquila. Mas Sofia não ficou tranquila. A pergunta ecoou na sua cabeça durante dias. O que é que a mãe queria dizer? Havia algo que ela devia saber. Algo que Helena estava a lhe esconder? A resposta começou a desenhar-se quando Sofia recebeu um telefonema da produção do reality show. Queriam uma fotografia das duas irmãs juntas para a divulgação do programa. Sofia tentou recusar, mas Laura insistiu tanto que ela acabou por ceder. Foram a um estúdio, posaram lado a lado, sorriram para as câmaras. Sofia odiou cada segundo, mas fê-lo por amor à irmã. Dias depois, a produção enviou as fotografias editadas. Sofia olhou rapidamente e arquivou. Não gostava de se ver em imagens, mas o que ela não sabia era que aquela fotografia simples e inocente estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam tudo. Na mansão onde o casamento seria realizado, a apenas alguns quilômetros dali, Tiago segurava o telemóvel com as mãos trêmulas. A fotografia das gêmeas tinha acabado de chegar à sua caixa de entrada. A produção enviava materiais sobre a família da noiva para que ele se familiarizasse com todos antes do grande dia. Tiago abriu a imagem com curiosidade. E então o mundo parou. Ele conhecia aquele rosto. Conhecia cada detalhe, cada curva, cada sombra. Conhecia porque tinha amado aquele rosto. Tinha jurado protegê-lo. Tinha prometido nunca o abandonar. E mesmo assim, cobardemente, tinha desaparecido sem explicações anos atrás, quando o medo e a insegurança falaram mais alto que o amor. Tiago ampliou a fotografia, o coração a bater descompassado. Laura e Sofia, gêmeas idênticas. Ele estava prestes a casar-se com Laura, mas era Sofia que o olhava daquela fotografia com os mesmos olhos que ele nunca conseguiu esquecer. Os mesmos olhos
que o assombravam em sonhos que apareciam em memórias que ele tentava em vão enterrar. Ele deixou o telemóvel cair no sofá e levou as mãos ao rosto. Como é que isto era possível? Como é que o destino podia ser tão cruel? Ele tinha conhecido Laura há 6 meses, num evento corporativo. Ela era vibrante, engraçada, segura de si. Tudo o que ele achava que precisava para seguir em frente. Tudo o que ele achava que poderia apagar o passado. Mas Sofia nunca tinha sido mencionada. Laura falava da mãe, de amigas, de colegas de trabalho. Nunca de uma irmã. E muito menos de uma irmã gêmea. Tiago caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia lá fora. Lisboa era imensa, cheia de vidas que se cruzavam e se perdiam. Ele pensou que nunca mais a encontraria. Pensou que o tempo e a distância teriam sido suficientes para apagar o que sentia. Mas ali estava ela, na fotografia, há poucos dias de reaparecer na sua vida da pior maneira possível. Ele pegou no telemóvel novamente e abriu a galeria de fotografias antigas, aquelas que nunca teve coragem de apagar. Lá estava Sofia, a sorrir tímida numa tarde de domingo, sentada num banco de jardim. Sofia com um livro nas mãos, os óculos a escorregar no nariz. Sofia a olhar para ele com aquele jeito que fazia o mundo inteiro desaparecer. Tiago fechou os olhos e sentiu a culpa apertar-lhe o peito como um torno. Ele tinha fugido porque tinha medo. Medo de não ser suficiente. Medo de a desiludir. Medo de que o amor dela fosse grande demais para alguém como ele, que sempre se sentiu inadequado. Sempre achou que não merecia ser amado daquela forma. E então, numa noite qualquer, simplesmente desapareceu. Bloqueou o número dela. Mudou de bairro. Nunca mais deu explicações. Deixou Sofia com perguntas sem respostas, com uma dor que ele sabia que era indelével. E agora, anos depois, quando finalmente achava que tinha conseguido seguir em frente, quando estava prestes a casar-se com outra mulher, o destino devolvia Sofia para a sua vida. Não como uma segunda oportunidade, mas como uma punição, como um lembrete de que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Alguns erros não podem ser corrigidos. Tiago trancou o telemóvel e atirou-o para uma gaveta. Não podia pensar nisso agora. Tinha um casamento para realizar. Tinha câmaras para enfrentar. Tinha Laura que confiava nele, que estava feliz, que merecia um noivo presente e apaixonado. Ele tentou convencer-se de que conseguiria fingir, que conseguiria seguir em frente, que Sofia era apenas passado, mas no fundo do peito, uma voz sussurrava que nada disso seria possível. Enquanto isso, Sofia escolhia o vestido para o casamento. Um vestido azul marinho, simples, elegante, discreto, exatamente como ela. A costureira fez os ajustes finais e Sofia olhou-se ao espelho. Estava bonita, mas irreconhecível para si mesma. Não costumava arranjar-se tanto. Não costumava usar saltos altos nem maquilhagem elaborada. Mas era o casamento da irmã. Um casamento que seria transmitido para milhões de pessoas. Precisava de fazer um esforço. Laura entrou na loja a correr, com vários sacos nas mãos. Sophie, estás linda. Esse vestido é perfeito. Sofia sorriu, sem jeito. Achas? Tenho a certeza, vais arrasar. E olha, trouxe uma lembrancinha para ti. Laura entregou-lhe uma pequena caixa. Sofia abriu e encontrou um colar delicado, com um pendente em forma de coração. É lindo, Lau. Obrigada. Quero que o uses no casamento. Assim, de certa forma, estaremos ligadas. Tu de azul, eu de branco. Mas as duas com o coração no mesmo lugar. Sofia sentiu os olhos marejarem. Vou usar, prometo. As duas abraçaram-se ali mesmo, no meio da loja. E por um instante Sofia esqueceu todas as ansiedades. Esqueceu a sensação estranha que a perseguia. Esqueceu os medos sem nome. Naquele abraço era apenas ela e a irmã, como sempre foram. Duas metades de um mesmo todo. Mas o que Sofia não sabia era que, em poucos dias, aquele abraço seria lembrado como o último momento de paz antes da tempestade. A semana do casamento chegou rápido demais. A produção do reality show tomou conta da mansão onde a cerimônia aconteceria,
uma propriedade imensa na zona de Sintra, cercada de jardins exuberantes e uma arquitetura que parecia saída de um conto de fadas. Foram instaladas câmaras em todos os cantos. Operadores de câmara ensaiaram ângulos. O produtor Nuno, um homem de meia-idade com um sorriso comercial permanente, comandava tudo com mão de ferro. Sofia chegou à mansão 2 dias antes da cerimônia, conforme o cronograma da produção. Laura já lá estava, radiante, a receber toda a gente com abraços e gargalhadas. A mãe, Helena, estava mais quieta que o normal, mas ainda assim presente, a ajudar no que podia. Sofia foi conduzida ao seu quarto, um espaço amplo com uma cama imensa e uma janela que dava para os jardins. Deixou a mala no chão e sentou-se na beira da cama, a sentir o peso do que estava por vir. 2 dias. Apenas 2 dias até ao casamento. 2 dias de sorrisos forçados, de câmaras a invadir cada momento, de fingir que estava tudo bem. Ela ainda não tinha visto o noivo pessoalmente, Tiago. Esse era o nome dele. Laura falava tanto sobre ele que Sofia sentia que já o conhecia, mas algo naquele nome ecoava dentro dela de uma forma estranha. Tiago. Como se já o tivesse ouvido antes, como se já o tivesse pronunciado antes. Sofia tentou afastar o pensamento. Era apenas nervosismo, apenas a ansiedade de estar num ambiente que não era o seu, cercada de pessoas que não conhecia, prestes a participar num espetáculo do qual nunca quis fazer parte. Desceu para o jantar, onde todos os convidados próximos estavam reunidos. A mesa estava posta com elegância, flores no centro, taças de cristal a reluzir sob a luz dos candelabros. Sofia sentou-se num canto, tentando passar despercebida. Laura estava no centro das atenções, a contar histórias, a fazer piadas, a deixar toda a gente à vontade. Helena estava ao lado dela, mas o olhar continuava distante, como se estivesse noutro lugar. E então a porta abriu-se. Tiago entrou, no salão, e o tempo parou. Sofia ergueu os olhos casualmente, à espera de ver apenas mais um rosto desconhecido. Mas o que viu deixou-a paralisada. O ar fugiu-lhe dos pulmões. O coração disparou. As mãos ficaram geladas. Ela conhecia aquele homem. Conhecia cada traço do rosto, cada movimento, cada detalhe. Conhecia porque tinha amado aquele homem, porque tinha confiado naquele homem, porque aquele homem tinha destruído o seu coração sem dar explicações. Tiago parou à porta, os olhos a vasculhar a sala. E quando encontraram Sofia, ele também congelou. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, os dois olharam-se através do salão lotado, através dos anos de silêncio, através da dor e das perguntas sem respostas. Sofia sentiu o mundo desabar, sentiu cada memória voltar de uma vez só. As tardes no jardim, as promessas sussurradas, os planos que nunca se concretizaram, e, acima de tudo, a dor do abandono, a dor de acordar um dia e descobrir que ele tinha desaparecido sem uma palavra, sem uma explicação, sem uma despedida. E agora ele estava ali, não como uma lembrança distante, não como um fantasma do passado, mas como o noivo da sua irmã. Tiago desviou o olhar, primeiro forçando um sorriso enquanto cumprimentava os convidados. Laura correu até ele, abraçou-o, beijou-o, apresentou-o a todos. Sofia ficou sentada, incapaz de se mover, incapaz de respirar direito. «Amor, vem conhecer a minha irmã», disse Laura, puxando Tiago pela mão. Ele caminhou lentamente, cada passo a parecer pesar toneladas. E quando finalmente ficou de frente para Sofia, estendeu a mão, o rosto uma máscara de polidez. «Prazer em conhecer-te, Sofia. A Laura fala muito de ti». Sofia olhou para aquela mão estendida, a mesma mão que um dia segurou a dela, a mesma mão que acariciou seu rosto, a mesma mão que a abandonou sem olhar para trás. Apertou-a brevemente, sentindo um choque percorrer-lhe o corpo todo. «O prazer é meu», conseguiu dizer, a voz a sair mais fraca do que pretendia. Tiago soltou a mão rapidamente e afastou-se. Laura não percebeu nada. Continuou a sorrir, a apresentá-lo a outros convidados, a falar sobre os preparativos do casamento, mas Helena percebeu.
Do outro lado da mesa, a mãe olhava para Sofia com uma expressão que misturava culpa e medo. Sofia levantou-se, murmurou uma desculpa qualquer sobre estar cansada da viagem e saiu do salão. Subiu as escadas a correr, trancou a porta do quarto e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Eram lágrimas de choque, de dor, de uma ferida antiga que nunca tinha cicatrizado completamente e que agora estava aberta novamente, a sangrar como se o tempo nunca tivesse passado. Ela não sabia como iria sobreviver aos próximos 2 dias. Não sabia como iria olhar para aquele homem novamente sem que cada fibra do seu ser gritasse de injustiça. Não sabia como iria ver a irmã casar-se com o único homem que ela já tinha amado de verdade. Mas uma coisa Sofia sabia, com certeza. Nada seria como antes. O passado tinha voltado, e desta vez não havia como fugir. Sofia não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama, a olhar para o teto escuro, a tentar processar o impossível. Tiago estava ali, na mesma casa, a poucos quartos de distância. Tiago, o homem que ela tinha amado com cada célula do corpo. Tiago, que tinha desaparecido sem deixar rastros. Tiago, que agora ia casar-se com Laura. As horas arrastaram-se devagar. Sofia ouvia os sons da mansão aos poucos a silenciarem, as vozes a dissiparem-se, as portas a fecharem-se. Quando finalmente o silêncio tomou conta, levantou-se e foi até a janela. Lá fora, os jardins estendiam-se sob a luz fraca da lua, serenos e indiferentes ao caos que acontecia dentro dela. Pensou em fazer as malas e ir embora. Inventar uma desculpa qualquer, uma emergência de trabalho, um problema de saúde. Qualquer coisa seria melhor do que ficar ali, a fingir que estava tudo bem, a fingir que o seu coração não se estava a despedaçar a cada segundo. Mas como poderia fazer isso a Laura? Como poderia abandonar a irmã 2 dias antes do casamento mais importante da vida dela? Sofia encostou a testa no vidro frio da janela e fechou os olhos. Não havia saída. Teria de aguentar. Teria de sorrir. Teria de sobreviver. Na manhã seguinte, desceu para o pequeno almoço com olheiras profundas e um nó no estômago. A mesa estava farta, cheia de frutas, pães, sumos, mas Sofia não conseguia pensar em comer. Serviu apenas um café preto e sentou-se num canto, à espera que ninguém puxasse conversa. Laura apareceu radiante, a usar um vestido leve e branco, o cabelo preso num coque despojado. Bom dia, Sofia. Dormiste bem? Sofia forçou um sorriso. Dormi sim. E tu? Mal consegui fechar os olhos de tanta animação. Hoje temos o ensaio da cerimônia. Precisas de participar também, está bem? Afinal, vais estar lá comigo no altar. O altar. A palavra caiu como uma pedra no peito de Sofia. Claro, Lau, estarei lá. Tiago entrou na sala minutos depois, já vestido de forma impecável, como se não tivesse passado a noite inteira atormentado. Cumprimentou todos com educação, mas evitou olhar diretamente para Sofia. Ela percebeu, e isso doeu ainda mais. O ensaio aconteceu à meio da manhã no jardim onde a cerimônia seria realizada. A produção do reality montou um arco de flores brancas no local exato onde os noivos trocariam as alianças. Havia câmaras posicionadas em todos os ângulos. Nuno, o produtor, coordenava tudo com um microfone na mão, a dar instruções precisas. Laura, vais entrar pela esquerda. Tiago, ficas aqui, no centro. Sofia, caminhas ao lado da tua irmã a segurar o buquê de reserva. Quando chegarem ao arco, dás um passo para o lado e ficas ali, a observar. Entendido? Sofia assentiu, a garganta apertada demais para falar. Posicionou-se ao lado de Laura e as duas começaram a ensaiar a caminhada. Era tudo mecânico artificial. Os passos medidos, os sorrisos ensaiados. Mas quando chegaram ao arco e Sofia precisou de ficar de frente para Tiago, algo dentro dela desmoronou. Ele estava ali, a poucos metros, a olhar para Laura com uma expressão que Sofia não conseguia decifrar. Havia tensão no maxilar, uma rigidez nos ombros. Ele não parecia um noivo feliz, parecia alguém a cumprir uma sentença. Perfeito! Gritou Nuno a bater palmas.
Agora vamos repetir mais uma vez, mas desta vez com emoção. Lembrem-se, o público precisa de sentir o vosso amor. Precisa de acreditar que isto é real. Sofia mordeu o lábio com força. Real. Nada ali era real. Tudo era uma farsa montada para as câmaras, uma ilusão bem construída. Mas Laura acreditava. Laura estava feliz. E isso era o que importava. Repetiram o ensaio 3 vezes. Na terceira, Tiago finalmente olhou para Sofia. Foi um olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado de algo que ela não soube nomear. Arrependimento? Medo? Desespero? Ela desviou os olhos imediatamente, sentindo as pernas tremerem. Quando o ensaio terminou, Sofia saiu a correr a inventar que precisava de fazer um telefonema importante. Foi até um canto isolado do jardim, longe das câmaras, e finalmente permitiu que o peito descomprimisse. Respirou fundo, a tentar acalmar-se, a tentar encontrar forças para continuar. Sofia. A voz veio de trás, baixa e hesitante. Ela virou-se e encontrou Tiago parado a poucos passos, as mãos nos bolsos, o olhar no chão. — O que é que queres? Perguntou ela, a voz mais fria do que pretendia. Ele demorou a responder. — Precisava de falar contigo, a sós. Não temos nada para falar. Sofia, por favor. Ela cruzou os braços, tentando manter a compostura. Tens 30 segundos. Tiago ergueu os olhos finalmente. E Sofia viu a dor ali, a mesma dor que ela carregava. Eu não sabia, Sofia, juro que não sabia que eras irmã dela. Quando vi aquela fotografia, quando percebi que eram gêmeas, quase enlouqueci. Eu nunca quis que isto acontecesse. Mas aconteceu, disse Sofia, a voz a tremer. E agora vais casar-te com a minha irmã. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso que entendas. Quando conheci a Laura, estava a tentar seguir em frente. Estava a tentar esquecer-te, achei que conseguiria. Abandonaste-me, Tiago, simplesmente desapareceste da minha vida sem dar uma explicação. E agora apareces aqui a dizer que estavas a tentar esquecer-me? Achas que isso muda alguma coisa? Ele deu um passo em frente, mas Sofia recuou. Não muda o que eu fiz. Não muda a dor que causei. Eu sei disso. Mas eu nunca deixei de pensar em ti, Sofia, nunca. Então, por que é que estás a fazer isto? Por que é que te vais casar com ela? Porque não sei como parar. Porque já está tudo combinado, as câmaras, o programa, a família dela. Se eu cancelar agora, vou destruir a Laura. E não quero fazer isso, ela não merece. Sofia sentiu a raiva subir como uma onda. E eu merecia? Eu merecia ser abandonada sem explicações? Eu merecia passar anos a tentar entender o que fiz de errado? Não fizeste nada de errado, Sofia. O problema sempre fui eu. Eu era um cobarde. Tinha medo de não ser o suficiente para ti. Tinha medo de estragar tudo. E acabei por estragar mesmo, da pior forma possível. O silêncio instalou-se entre eles, pesado e sufocante. Sofia sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas piscou com força para segurar. Não lhe ia dar a satisfação de a ver chorar. Precisas de seguir em frente, Tiago. Se te vais casar com a minha irmã, então casa. Mas não venhas aqui pedir-me compreensão. Não venhas aqui à espera que eu te perdoe, porque não sei se consigo. Ela deu-lhe as costas e começou a afastar-se. Tiago chamou o seu nome mais uma vez, mas ela não parou. Não olhou para trás. Continuou a caminhar até desaparecer entre as árvores. Sofia, espera. Helena apareceu num dos caminhos do jardim, o rosto tenso. Sofia parou surpreendida. Mãe, o que é que estás a fazer aqui? Helena aproximou-se olhando ao redor para ter a certeza de que estavam sozinhas. Eu vi-te a conversar com ele. Sofia sentiu o sangue gelar. Tu sabias, não sabias? Sabias que ele era o Tiago. Helena baixou os olhos, confirmando sem palavras. Sofia sentiu a raiva explodir dentro do peito. Desde quando é que sabes? Desde que a Laura trouxe as primeiras fotografias dele para casa. Reconheci-o na hora. Lembro-me do tempo em que namoravam. Lembro-me de como eras feliz. E lembro-me do dia em que vieste arrasada dizer-me que ele tinha desaparecido. E não disseste nada? Sofia quase gritou. Como é que foste capaz de esconder isto de mim? Porque achei que seria melhor assim, disse Helena,
a voz a quebrar. Achei que se não soubesses, talvez conseguisses passar pelo casamento sem sofrer. Achei que talvez ele nem aparecesse, que cancelaria tudo antes. Não imaginei que chegaria a este ponto. Devias ter me contado, mãe. Eu tinha o direito de saber. Eu sei, filha, eu sei. E arrependo-me todos os dias. Mas também não queria destruir a felicidade da Laura. Ela está tão entusiasmada, tão apaixonada. Como é que eu poderia chegar e dizer que o noivo dela é o homem que tu amaste? Que ele te abandonou? Isso iria destruí-la. Sofia passou as mãos pelo rosto, exausta. E o que é que eu faço agora, mãe? Como é que finjo que está tudo bem? Não sei, Sofia. Só sei que qualquer decisão que tomares eu vou apoiar-te. Se quiseres ir embora, eu entendo. Se quiseres ficar, estarei ao teu lado. Mas seja qual for a tua escolha, tem de ser tua. Sofia olhou para a mãe, a ver a culpa e o arrependimento estampados no rosto. Parte dela queria gritar, acusar, despejar toda a raiva acumulada em cima de Helena. Mas outra parte entendia. Entendia o dilema impossível em que a mãe estava presa. Entendia que não havia escolhas fáceis naquela situação. Eu vou ficar, disse Sofia finalmente. Não por ele, não por ti, mas pela Laura. Ela não tem culpa de nada disto. Helena assentiu, os olhos marejados. Obrigada, filha. Mas se eu ficar, precisas de me prometer uma coisa, continuou Sofia. Se algo sair do controle, se a verdade vier à tona, ficas do meu lado. Não escondes mais nada. Prometes? Prometo, sussurrou Helena. As duas abraçaram-se ali, no meio do jardim, enquanto o mundo ao redor continuava a girar, indiferente ao drama que se desenrolava. Enquanto isso, dentro da mansão, Nuno estava na sala de controlo, a rever as gravações do ensaio. Tinha percebido algo estranho. O jeito como Tiago olhava para a irmã da noiva. A tensão no ar quando os três estavam próximos. A maneira como Sofia tinha saído a correr após o ensaio. Nuno era produtor há tempo suficiente para reconhecer um bom drama quando o via. E aquilo tinha cheiro de escândalo. Rebobinou a gravação, focou no rosto de Tiago durante o ensaio, viu a hesitação, o conflito. Depois focou em Sofia. Viu a dor, o desconforto, a maneira como ela evitava olhar diretamente para o noivo. Havia história ali. E se havia história, havia audiência. Pegou no telefone e ligou para a assistente de produção. Quero que investigues a irmã da noiva, Sofia. Descobre tudo o que puderes sobre ela. Relacionamentos passados, ex-namorados, qualquer coisa que possa ser relevante. A assistente hesitou. Nuno, isso não é um pouco invasivo? É o trabalho. O público adora uma boa reviravolta, e tenho a sensação de que esta família está a esconder alguma coisa. Quero descobrir o quê. A tarde caiu com uma chuva fina e constante. Sofia ficou trancada no quarto a alegar dor de cabeça. Laura bateu a porta algumas vezes, preocupada, mas Sofia garantiu que estava tudo bem, que só precisava de descansar. Na verdade, estava a tentar não desmoronar completamente. Tentava entender como tinha chegado até ali. Como o destino tinha sido capaz de criar uma situação tão absurda, tão dolorosa. Pensou em todas as escolhas que fez na vida. Será que, se tivesse sido mais extrovertida, mais como Laura, Tiago não teria fugido? Será que se tivesse lutado mais, procurado por ele, exigido explicações, as coisas seriam diferentes? Mas no fundo, Sofia sabia que nada disso importava. O passado era passado, e agora precisava de lidar com o presente. Ao cair da noite, houve uma movimentação estranha na mansão. Sofia ouviu vozes alteradas, passos apressados no corredor. Abriu a porta e viu Nuno a conversar com a equipa técnica, todos em volta de um computador. O que é que se passa? Perguntou Sofia a uma das assistentes. Acho que encontraram algum material antigo para usar no programa. O Nuno está entusiasmado com alguma coisa. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Material antigo. Tinha um pressentimento mau sobre isso. Desceu até a sala onde a equipa estava reunida. Nuno viu-a aproximar-se e rapidamente fechou o portátil. Sofia, justamente a pessoa que eu queria ver.
Preciso que participes numa entrevista amanhã. Nada muito formal, só algumas perguntas sobre a tua relação com a tua irmã, expectativas para o casamento, essas coisas. Sofia hesitou. Não acho que seja uma boa ideia. Não me sinto confortável em frente às câmaras. Vai ser rapidinho, prometo. Só alguns minutos. É que o público adora conhecer a família toda, sabes como é. Ela sabia que recusar ia parecer suspeito. Tudo bem, mas realmente rápido. Nuno sorriu, mas havia algo predador naquele sorriso. Perfeito. Sofia saiu da sala com o coração acelerado. Havia algo errado, algo que ela não estava a ver, e a sensação de que uma bomba estava prestes a explodir só aumentava. Naquela noite, Tiago também não conseguiu dormir. Estava deitado no escuro a pensar em tudo o que tinha corrido mal na vida. Em todas as escolhas cobardes que fez, em todas as pessoas que magoou. Abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou um pequeno colar que guardava ali. Era um pendente simples, com uma estrela prateada. Sofia tinha-lhe dado num aniversário, anos atrás. Ele nunca teve coragem de o deitar fora. Carregava-o consigo como uma penitência, como um lembrete constante do que tinha perdido. Tiago segurou o colar contra a luz fraca que entrava pela janela. Amanhã seria mais um dia de ensaios, mais um dia de fingimentos. E depois de amanhã o casamento. O momento em que tudo se tornaria irrevogável. Pensou em cancelar. Pensou em chamar Laura, sentar-se com ela e contar tudo. Mas como explicar? Como dizer à noiva que está apaixonado pela irmã dela, que sempre esteve, que nunca conseguiu esquecer? Seria a destruição completa. E não apenas dele, mas de Laura também. E Sofia, que não tinha culpa de nada, seria arrastada para o meio do caos. Tiago guardou o colar novamente e fechou os olhos. Talvez se conseguisse fingir bem o suficiente, talvez se concentrasse apenas em sobreviver aos próximos dias, talvez conseguisse sair daquilo sem destruir toda a gente. Mas no fundo, ele sabia que era tarde demais para evitar a tragédia. A tragédia já estava em andamento e não havia como pará-la. Na manhã seguinte, a assistente de produção entregou um relatório a Nuno. Tinha investigado o passado de Sofia, vasculhado redes sociais antigas, conversado discretamente com conhecidos, e encontrou algo interessante. Nuno leu o relatório com os olhos a brilhar. Sofia tinha tido um namoro sério há alguns anos. A relação terminou de forma abrupta, sem explicações. A descrição que alguns amigos deram do ex-namorado batia perfeitamente com Tiago. Nuno sorriu. Era melhor do que ele imaginava. Não era apenas tensão no ar. Era história. Era drama real. Era o tipo de coisa que fazia a audiência explodir. Pegou no telefone e fez algumas chamadas. Precisava de confirmar. Precisava de provas concretas. E, se conseguisse, teria o episódio mais explosivo da temporada. Sofia acordou com uma sensação de peso no peito. Era o dia da entrevista que Nuno tinha pedido. Arranjou-se com cuidado, a escolher roupas neutras, a tentar parecer o mais discreta possível, mas sabia que não adiantaria. As câmaras tinham o dom de expor tudo, de revelar o que as pessoas tentavam esconder. Desceu para o estúdio improvisado que a produção tinha montado num dos salões. Nuno estava lá, sorridente, com um microfone na mão. Sofia, que bom que vieste. Senta-te aqui, fica confortável. Vamos só trocar uma ideia, nada formal. Ela sentou-se, as mãos suadas, o coração a bater forte. As câmaras foram ligadas. E Nuno começou com perguntas básicas. Como era crescer com uma irmã gêmea? Qual a relação entre elas? O que achava do casamento? Sofia respondeu mecanicamente, a tentar manter a voz firme. Mas então Nuno mudou o tom. Sofia, conta-me uma coisa. Já tiveste algum grande amor na tua vida? Ela congelou. A pergunta era uma armadilha. Ela sabia. E não tinha como fugir. Todos nós já amamos alguém em algum momento, disse ela, a tentar desviar. Mas houve alguém especial? Alguém que marcou? Houve. Há alguns anos, mas não deu certo. E o que aconteceu? As coisas simplesmente terminaram. Às vezes é assim. Nuno inclinou-se para a frente, os olhos a brilhar.
Chegaste a conhecer o Tiago antes deste casamento? Antes de ele começar a namorar com a tua irmã? Sofia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Olhou para Nuno, viu a expressão dele e entendeu, ele sabia, ou pelo menos suspeitava, e estava a tentar arrancar-lhe uma confissão em direto. Não, mentiu ela. Nunca o tinha visto antes. Tens a certeza? Absoluta. Nuno sorriu, mas não insistiu. Muito obrigado, Sofia. Foi ótimo conversar contigo. Ela saiu da sala a tremer. Precisava de avisar Tiago. Precisava de avisar Laura. Mas como? Como fazer isso sem revelar tudo? Enquanto isso, num canto esquecido da internet, um vídeo antigo ressurgia. Alguém o tinha encontrado e partilhado. Um vídeo de anos atrás, gravado num telemóvel, a mostrar um casal jovem num parque. O rapaz ajustava a câmera enquanto a rapariga ria, tímida. E então os dois apareciam juntos, a trocar promessas, a fazer planos, com uma intimidade que era impossível de negar. O vídeo chegou às mãos da equipa de produção, e Nuno sabia exatamente o que fazer com ele. A tempestade estava prestes a começar, e não haveria como escapar. A véspera do casamento amanheceu com um céu pesado, carregado de nuvens escuras que ameaçavam tempestade. Sofia acordou cedo, depois de mais uma noite mal dormida, e foi até a janela. Lá fora, os jardins da mansão pareciam esperar por algo, uma calma antes da tormenta. Tentou não pensar no vídeo, tentou não pensar em Nuno e nas suas perguntas invasivas, tentou não pensar em Tiago e em toda a dor que ele representava, mas era impossível. Tudo estava ligado, tudo estava prestes a explodir, e ela sentia-se como uma espectadora impotente de um acidente que já estava em andamento. Desceu para o pequeno almoço e encontrou Laura rodeada de papéis, checklists, o telemóvel colado à orelha. A irmã estava visivelmente tensa. Havia uma rigidez nos ombros, uma linha fina de preocupação entre as sobrancelhas. Sophie, graças a Deus que apareceste, disse Laura assim que desligou o telemóvel. Está tudo uma loucura. A florista atrasou a entrega das flores, o fotógrafo confirmou por último que não pode vir e mandaram um substituto e a produção mudou o horário do ensaio de última hora. Respira, Lau. Vai correr tudo bem, disse Sofia, sentando-se ao lado da irmã e segurando-lhe a mão. Laura deixou escapar um suspiro trêmulo. Eu sei que devia estar entusiasmada. Sei que este é o dia mais importante da minha vida. Mas estou com tanto medo que algo corra mal. Nada vai correr mal. Vais estar linda, a cerimônia vai ser perfeita. E amanhã acordas casada com o homem que amas. As palavras saíram automáticas, mas cada uma delas doía. Sofia forçava um sorriso enquanto por dentro sentia o coração ser esmagado. Laura não sabia. Não fazia ideia de que o homem com quem estava prestes a casar-se era o mesmo que tinha destruído a sua irmã anos atrás. Obrigada, Sophie. A sério. Não sei o que faria sem ti, disse Laura, apoiando a cabeça no ombro da irmã. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, a partilhar um momento, de paz que Sofia sabia que era precioso, porque em breve, muito em breve, aquela paz seria destruída. Tiago entrou na sala e a atmosfera mudou instantaneamente. Cumprimentou as duas com um aceno de cabeça, serviu café, mas não disse nada. Havia uma tensão palpável no ar. Sofia evitou olhar para ele, mas podia sentir a sua presença como um peso físico. — Amor, estás bem? Perguntou Laura, percebendo o silêncio do noivo. — Estou sim, só nervoso com o dia de amanhã, respondeu ele, mas a voz saiu sem convicção. Somos dois, riu Laura, tentando aliviar o clima. Mas vai ser lindo, vais ver. Tiago forçou um sorriso, mas os seus olhos traíram o conflito interno. Vai sim. Sofia levantou-se, murmurando uma desculpa sobre precisar de terminar uns trabalhos. Saiu da sala antes que alguém pudesse perguntar qualquer coisa. Precisava de ar, precisava de espaço para respirar. Foi caminhando pelos jardins quando ouviu vozes vindas da área de produção. Reconheceu a voz de Nuno, alta e entusiasmada, a falar ao telemóvel. Sim, exatamente, temos o vídeo.
É antigo, mas a qualidade está boa o suficiente. Dá para ver perfeitamente que é ele. E ela também. Meu, isto vai explodir a audiência. Imaginas o escândalo? O noivo que namorou com a irmã da noiva anos atrás e ninguém sabia? Sofia sentiu o sangue gelar. Eles tinham o vídeo. Iam expor tudo. E, pelo jeito, planeavam fazer isso durante a transmissão em direto. Aproximou-se devagar, tentando ouvir mais sem ser vista. Quando é que vamos para o ar com isto? Continuou a voz de Nuno. Estava a pensar em deixar para o clímax, sabes? Talvez logo depois dos votos. Aí lançamos o vídeo e vemos a reação. Vai ser televisão pura. Sofia sentiu a raiva explodir dentro do peito. Não podia deixar aquilo acontecer. Não ia permitir que transformassem a sua dor num espetáculo para milhões de pessoas. Precisava de agir. Mas como? Voltou a correr para a mansão e foi direta ao quarto de Helena. Bateu a porta com urgência. Mãe, abre. É importante. Helena abriu a porta, o rosto preocupado. O que aconteceu? Eles têm um vídeo. Um vídeo meu e do Tiago de anos atrás. E vão exibi-lo amanhã, durante o casamento, em direto. Helena ficou pálida. Como é que conseguiram isso? Não, sei, mas precisamos de fazer alguma coisa. Precisamos de impedir. Sofia, se tentarmos impedir, vamos chamar ainda mais atenção. Vão querer saber por que é que estamos tão desesperadas para esconder. Então, o que é que fazemos? Deixamo-los expor tudo? Deixamos a Laura descobrir da pior forma possível em frente às câmaras? Helena passou as mãos pelo rosto, exausta. Talvez seja a hora de contar a verdade, antes que eles o façam por nós. Contar a quem? A Laura? Na véspera do casamento? Não sei, Sofia. Não sei o que é certo. Mas esconder não está a funcionar. Está tudo prestes a explodir de qualquer maneira. As duas ficaram em silêncio, a tentar encontrar uma saída que não existia. Não havia boas escolhas, apenas escolhas más e escolhas piores. Sofia, disse Helena finalmente, se quiseres contar-lhe, eu apoio-te. Se quiseres ir embora e deixar tudo isto para trás, também te apoio. Mas o que não podemos fazer é nada, porque o nada vai destruir-nos a todos. Sofia assentiu, as lágrimas finalmente a escapar. Vou pensar. Preciso de pensar. Saiu do quarto da mãe e foi até um canto isolado da mansão, onde ninguém a pudesse encontrar. Sentou-se no chão encostada à parede e permitiu que todo o peso daquela situação a esmagasse. Como tinha chegado até ali? Como é que a sua vida se tinha tornado uma novela má, cheia de dramas e segredos? Pensou em Laura. Na irmã que sempre foi luz, onde ela era sombra. Na irmã que confiava nela mais do que em qualquer pessoa. Como poderia destruir aquela felicidade? Como poderia chegar e dizer que o noivo era um mentiroso? Que ele tinha um passado com ela? Mas, ao mesmo tempo, como poderia deixar Laura casar-se sem saber a verdade? Sofia. A voz de Tiago assustou-a. Ergueu os olhos e viu-o parado a alguns metros com as mãos nos bolsos, a expressão carregada de culpa. Seguiste-me? Perguntou ela, limpando as lágrimas rapidamente. Vi-te a sair a correr. Fiquei preocupado. Não precisas de ficar, estou bem. Não estás bem. E eu sei disso porque eu também não estou. Tiago aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, dois destroços humanos a tentar encontrar forças para sobreviver ao dia seguinte. Eles têm um vídeo nosso, disse Sofia finalmente. Vão exibi-lo amanhã durante o casamento. Tiago fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. Eu sei, ouvi um dos técnicos a comentar. Estão animados com o escândalo. Precisas de cancelar, Tiago. Precisas de terminar com a Laura antes que isto vire um circo. Ele abanou a cabeça, desesperado. Se eu cancelar agora, ela vai querer saber por quê. E aí vou ter de contar. E vai doer da mesma maneira. Pelo menos não vai descobrir em frente a milhões de pessoas. E achas que isso faz diferença? A dor vai ser a mesma, Sofia. A traição vai ser a mesma.
Sofia virou-se para encará-lo, a raiva a voltar à tona. Não tens o direito de te queixares de nada. Foste tu que criaste esta situação. Desapareceste da minha vida sem dar satisfações. Começaste a namorar com a minha irmã sem saber quem ela era. Aceitaste fazer este casamento ridículo na televisão. Tudo isto é culpa tua. Eu sei, disse ele, a voz a quebrar. Sei que a culpa é toda minha. E se pudesse voltar atrás no tempo, mudaria tudo. Mas não posso. Tudo o que posso fazer agora é tentar minimizar os danos. Não existe minimizar, Tiago. Os danos já estão feitos. Agora só resta escolher quem vai sangrar mais. Ficaram em silêncio novamente. E então Tiago fez algo inesperado. Tirou do bolso um pequeno colar com um pendente de estrela. O mesmo colar que Sofia lhe tinha dado anos atrás. Guardaste isso? Perguntou ela, a voz mal a sair. Nunca consegui deitá-lo fora. Carrego-o comigo desde o dia em que fui embora. É a minha penitência. O lembrete do que perdi. Sofia olhou para o colar, as memórias a inundar-lhe a mente. Lembrava-se do dia em que lhe o deu. Era um aniversário simples, num parque, com um piquenique improvisado. Estava nervosa, sem saber se o presente seria bom o suficiente. Mas quando ele abriu e sorriu daquele jeito, ela soube que tinha acertado. Devias ter me dito, sussurrou Sofia. Quando conheceste a Laura, devias ter reparado no apelido, investigado, descoberto que éramos irmãs. Tentei não ver, tentei convencer-me de que era só coincidência, mas no fundo eu sabia, e fui cobarde demais para enfrentar. Sempre foste um cobarde, Tiago. Essa é a tua essência. Fugir quando as coisas ficam difíceis. Ele baixou a cabeça, aceitando a acusação. Tens razão, e eu mereço todo o desprezo que sentes por mim. Mas precisas de saber uma coisa. Eu nunca parei de te amar. Nunca. Sofia sentiu algo romper-se dentro do peito. Não digas isso, por favor, não digas isso. É a verdade. A Laura é incrível. É tudo o que qualquer homem poderia querer, mas ela não és tu, e nunca vai ser. As lágrimas voltaram a cair, mas desta vez Sofia não tentou segurá-las. Isso não muda nada. Amanhã vais casar-te com ela, e eu vou estar lá a fingir que o meu coração não está em pedaços. E depois disso, vais sair da minha vida para sempre, porque eu não aguento mais. Não aguento mais ver-te e lembrar-me de tudo o que poderia ter sido. Tiago estendeu a mão como se fosse tocar-lhe no rosto, mas parou a meio do caminho. Desculpa, por tudo, por cada erro, por cada mágoa. Desculpa por te ter amado de forma tão errada. Levantou-se e foi embora, deixando Sofia sozinha mais uma vez. Ela ficou ali durante horas, a olhar para o nada, a tentar juntar os pedaços de si mesma. Quando finalmente voltou para a mansão, já era fim de tarde. Encontrou Laura no quarto, cercada de vestidos, sapatos, acessórios. A irmã estava visivelmente nervosa, quase em pânico. Sophie, finalmente, estava à tua procura. Preciso da tua ajuda. Sofia aproximou-se preocupada. O que aconteceu? Não sei se consigo fazer isto. O casamento, as câmaras, toda esta pressão. Está tudo a sufocar-me. Laura sentou-se na cama, as mãos a tremer. Sofia sentou-se ao lado dela, segurando-lhe as mãos geladas. Respira, Lau. Devagar. Tu consegues. E se correr mal? E se eu bloquear na hora dos votos? E se o Tiago perceber que não sou boa o suficiente para ele? Sofia sentiu o peito apertar. És incrível, Lau. Qualquer homem teria sorte em casar contigo. Laura soltou um riso nervoso. Dizes sempre isso, mas tenho tanto medo. Tanto medo de não ser o que ele espera. És exatamente o que precisas de ser. Tu mesma. As duas ficaram abraçadas por um longo tempo. E então, Laura fez um pedido que Sofia não esperava. Sophie, preciso que caminhes comigo até ao altar. Não quero ir sozinha. Quero que estejas ao meu lado. És a única pessoa em quem confio completamente. Sofia sentiu a garganta fechar. Lau, eu não sei se... Por favor, preciso de ti.
Não consigo imaginar fazer isto sem ti ao meu lado. Como dizer não? Como recusar quando a irmã estava ali, vulnerável, a pedir apoio? Sofia engoliu o choro e assentiu. Tudo bem, eu vou estar lá, ao teu lado. Laura abraçou-a com força, aliviada. Obrigada, Sophie. És a melhor irmã do mundo. Sofia fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Amanhã seria o dia mais difícil da sua vida. Teria de caminhar ao lado da irmã, entregá-la ao homem que amava e assistir os dois a casarem-se. Tudo isso sob o olhar de câmaras, sob a ameaça de um vídeo que podia explodir a qualquer momento. Mas falo-ia, porque amava Laura mais do que amava a si mesma. Porque o amor fraterno era maior que qualquer dor pessoal. A noite caiu tensa. A mansão estava cheia de movimento, equipas a fazer os últimos ajustes, flores a serem arrumadas, comida a ser preparada. Mas para Sofia, tudo aquilo era distante, irreal. Estava em modo de sobrevivência. Um passo de cada vez, uma hora de cada vez. Foi até a varanda e olhou para o céu escuro. As estrelas brilhavam fracas entre as nuvens. E Sofia fez algo que não fazia há muito tempo. Rezou. Pediu forças para passar pelo dia seguinte. Pediu que, se houvesse alguma justiça no universo, que as coisas não fossem tão cruéis como pareciam que seriam. Mas, no fundo, ela sabia que não haveria milagre, que o dia seguinte seria exatamente o pesadelo que ela temia. E assim, com o coração pesado e a alma cansada, Sofia preparou-se para o dia do casamento. O dia em que tudo se desfaria, o dia em que os segredos explodiriam, o dia em que nada seria como antes. Olhou para o vestido azul pendurado no armário. Amanhã vestiria aquilo e caminharia para o seu próprio calvário. Mas falo-ia de cabeça erguida. Falo-ia com dignidade. Porque se havia uma coisa que Sofia ainda tinha, era a sua força silenciosa. A mesma força que a sustentou durante anos a viver na sombra. A mesma força que a ajudou a sobreviver ao abandono de Tiago. E seria essa força que a levaria através do dia seguinte, acontecesse o que acontecesse. A madrugada chegou rápido demais. Sofia mal tinha fechado os olhos quando a luz do dia começou a invadir o quarto. Era o dia do casamento. Não havia mais volta. Não havia mais escolhas. Só restava enfrentar. Levantou-se, tomou um banho demorado, a tentar preparar-se mentalmente para as próximas horas. Quando saiu da casa de banho, encontrou uma equipa de maquilhagem à sua espera. O Nuno pediu para arranjar todas as mulheres da família da noiva, explicou uma das maquilhadoras. Não te importas, pois não? Sofia abanou a cabeça. Estava para além de se importar. Estava para além de ter opiniões. Apenas se deixou ser arranjada, pintada, penteada. Observava tudo como se estivesse fora do próprio corpo, a flutuar acima da cena. Quando finalmente lhe vestiram o vestido azul e calçaram os sapatos, Sofia olhou-se ao espelho. Estava linda, irreconhecível, mas os olhos ainda carregavam toda a tristeza do mundo. Laura entrou no quarto, já com o vestido de noiva. Estava deslumbrante. O vestido branco caía perfeitamente, o véu delicado a emoldurar o rosto radiante. Mas Sofia viu para além do sorriso. Viu o nervosismo, o medo, a ansiedade. Estás perfeita, Lau, disse Sofia, a voz a sair rouca. Tu também estás linda, Sophie. Obrigada por estares aqui, por estares comigo. Sempre. Chegou a hora. A música começou a tocar lá fora. Os convidados estavam nos seus lugares. As câmaras estavam ligadas. A transmissão em direto tinha começado. Sofia ofereceu o braço a Laura. E juntas, as duas irmãs gêmeas começaram a caminhar em direção ao altar, em direção ao destino, em direção ao momento que mudaria tudo para sempre. A caminhada até ao altar parecia não ter fim. Sofia sentia cada passo como se estivesse a atravessar areia movediça. O braço de Laura entrelaçado no seu tremia levemente, e ela apertou-o de volta num gesto de apoio silencioso. Ao redor, os convidados viravam-se para admirar a noiva. Os flashes das câmaras piscavam incessantes e a música enchia o ar com uma solenidade que parecia irônica demais para o momento. Sofia manteve os olhos fixos em frente.
Não podia olhar para os lados, não podia ver as câmaras, não podia pensar no vídeo que a qualquer momento poderia ser exibido. Só conseguia respirar. Um passo, outro passo, mais um. E então viu Tiago. Ele estava parado ao lado do celebrante, impecável num fato escuro que realçava a sua postura ereta. Mas Sofia conhecia aquele olhar. Conhecia a tensão no maxilar, a rigidez nos ombros. Ele estava a lutar uma guerra interna, e Sofia sabia que aquela guerra estava prestes a ter consequências devastadoras. Quando finalmente chegaram ao arco de flores, Sofia soltou o braço de Laura e deu um passo para o lado, conforme ensaiado. A irmã sorriu para ela, os olhos a brilhar com lágrimas de emoção. Sofia tentou retribuir o sorriso, mas tinha a certeza de que os seus lábios apenas tremeram. O celebrante começou a falar. Palavras bonitas sobre amor, compromisso, união. Palavras que pareciam vir de muito longe, abafadas pelo barulho do próprio coração de Sofia a bater descompassado. Observou Laura, radiante mesmo com o nervosismo. Observou Tiago, que tentava manter uma expressão serena, mas falhava miseravelmente. E então veio a pergunta fatal. Tiago Costa Silva aceita Laura Ferreira Santos como sua esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel nos momentos de alegria e tristeza, na saúde e na doença, pelo resto das suas vidas? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou para Laura, que sorria expectante. Olhou para o celebrante, que aguardava, e então, num movimento que pareceu acontecer em câmara lenta, os seus olhos encontraram os de Sofia. Naquele olhar havia tudo: dor, arrependimento, desespero, amor. E Sofia soube, com uma certeza absoluta, que ele não ia conseguir. Não ia conseguir dizer sim. Não ia conseguir seguir em frente com aquela farsa. Os segundos arrastavam-se. Os convidados começaram a murmurar, inquietos. Laura franziu a testa, confusa. O produtor Nuno, que observava de longe com um auscultador no ouvido, sorriu. Aquilo era televisão de ouro. Drama indireto. Tiago, amor? Chamou Laura baixinho, a voz a começar a tremer. Estás bem? Ele piscou como se acordasse de um transe. Desculpa, eu preciso... E então fez o impensável. Largou o microfone que segurava, deu um passo para trás e caminhou direto na direção de Sofia. O salão inteiro congelou. Todos os olhos se voltaram para a cena. As câmaras rapidamente ajustaram o foco. Laura ficou pálida, sem entender o que estava para acontecer. Tiago parou em frente a Sofia, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava dele. Os olhos dele estavam vermelhos, a respiração irregular. Sofia, disse ele, a voz rouca, eu não consigo. Não consigo fazer isto sem que saibas a verdade. Não, sussurrou Sofia desesperada. Tiago, não faças isso. Mas era tarde demais. A verdade estava prestes a explodir e não havia como segurá-la. Laura aproximou-se, o vestido branco a arrastar no chão. O que é que se passa? Tiago, o que é que estás a fazer? Ele virou-se para a noiva, o rosto contorcido em agonia. Laura, lamento muito, lamento tanto, mas não me posso casar contigo, não assim, não a esconder isto. A esconder o quê? A voz de Laura subiu uma oitava, o pânico a tomar conta, e foi quando Nuno fez o seu movimento. Com um sinal discreto para a cabine de controlo, o vídeo foi para o ar. Nos ecrãs espalhados pelo jardim, apareceu a imagem de um casal jovem. Tiago e Sofia, anos atrás, sentados num banco de jardim. Ele ajustava a câmera enquanto ela ria, tímida. E então os dois apareciam juntos, ele a passar o braço ao redor dela, ela a encostar a cabeça no ombro dele, com uma intimidade que era impossível de negar. A voz de Tiago, mais jovem, ecoou pelos altifalantes. Um dia vamos casar, Sofia, prometo. És o amor da minha vida. O salão explodiu em murmúrios. Os convidados olhavam dos ecrãs para Sofia, de Sofia para Tiago, de Tiago para Laura, a tentar juntar as peças, a tentar entender.
Laura olhou para o vídeo, olhou para a irmã. E quando a compreensão finalmente chegou, foi como assistir a algo dentro dela a despedaçar-se. Tu, sussurrou ela para Sofia, a voz quebrada. Tu e ele, vocês namoraram? Sofia sentiu as lágrimas correrem livres pelo rosto. Lau, eu não sabia. Quando me apresentaste a ele, quando vi que era ele, quase morri, mas não sabia como te contar. E achaste que esconder era a solução? Gritou Laura, a dor a transformar-se em raiva. Ias deixar-me casar com ele sem dizer nada? Eu não queria magoar-te, só queria que fosses feliz. Feliz? Laura deu um passo para trás, como se a proximidade de Sofia queimasse. Achas que eu seria feliz a casar com o homem que tu amaste? O homem que claramente ainda te ama? Sofia abanou a cabeça, desesperada. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, interrompeu Laura. Olha a maneira como ele te olha. Olha a maneira como tu olhas para ele. Acharam que eu sou cega? Laura, por favor. Tentou Tiago aproximar-se, mas ela afastou-o com um gesto brusco. Nem tentes dizer-me que me amas, porque se amasses não estarias aqui, à frente de toda a gente, a fazer-me de idiota. Helena apareceu, a tentar acalmar a filha. Laura, vamos conversar com calma, longe das câmaras. Não, mãe, já chega de esconder. Já chega de segredos. Laura virou-se para as câmaras, os olhos a brilhar de lágrimas e fúria. Queriam um espetáculo? Então tomem. O meu noivo está apaixonado pela minha irmã. A minha irmã escondeu isto de mim. A minha própria família traiu-me. Felizes agora? Nuno observava tudo com um sorriso satisfeito. A audiência devia estar a explodir. Aquilo era melhor do que qualquer guião. Sofia deu um passo em frente, a voz a sair firme pela primeira vez. Laura, escuta-me. Sei que estás com raiva. E tens todo o direito. Mas precisas de saber que eu jamais quis isto. Quando ele desapareceu da minha vida, anos atrás, fiquei destruída. Passei anos a tentar entender o que tinha feito de errado. E quando tu apareceste feliz, a contar sobre este homem incrível que tinhas conhecido, eu só queria ver-te brilhar. Não imaginava que era ele. E quando descobri, já era tarde demais. Podias ter contado, disse Laura, a voz mais baixa agora, mas ainda carregada de mágoa. Podias ter sido honesta comigo. E destruir a tua felicidade? Como é que eu faria isso? Permitindo que eu tomasse uma decisão informada, gritou Laura, novamente. Eu sou adulta, Sofia. Merecia saber a verdade. Não era teu direito decidir por mim o que eu podia ou não aguentar. Sofia baixou a cabeça. Sabia que Laura tinha razão. Sabia que esconder tinha sido um erro. Mas na época, pareceu a única opção. Tiago deu um passo em frente, a voz a sair quebrada. Laura, se há alguém para culpar aqui, sou eu. A Sofia não fez nada de errado. Fui eu que fui cobarde. Fui eu que a abandonei sem explicações. Fui eu que comecei a namorar contigo sem saber quem tu eras. E fui eu que, mesmo depois de descobrir, não tive coragem de cancelar. A culpa é toda minha. Laura encarou-o, e naquele momento Sofia viu a irmã como nunca a tinha visto antes. Havia uma força ali, uma determinação que ela não conhecia. Tens razão, Tiago. A culpa é tua. E sabes que mais? Agradeço por teres tido esta crise de consciência agora, antes de eu realmente me casar contigo. Porque agora vejo claramente o tipo de homem que tu és. Um homem que foge, um homem que mente, um homem que não tem coragem de enfrentar as consequências dos seus próprios atos. Tirou o véu com um movimento brusco e atirou-o para o chão. Não me vou casar contigo, nem hoje, nem nunca, porque eu mereço alguém que me ame de verdade, alguém que não esteja a pensar noutra pessoa quando me olha. Tiago baixou a cabeça, derrotado. Laura virou-se para Sofia, e o olhar era de uma dor tão profunda que Sofia sentiu como uma bofetada. E tu, irmã? Tu que sempre foste tão discreta, tão certinha. Tu em quem eu confiava mais do que em qualquer pessoa. Como pudeste? Lau, lamento muito, de coração. O teu pedido de desculpas não muda nada. Não muda o facto de que escondeste. Não muda o facto de que me ias deixar casar sem dizer nada. Estava a tentar proteger-te. Laura soltou um riso amargo.
Proteger-me? Ou proteger-te a ti mesma? Porque admitir a verdade significaria confrontar os teus próprios sentimentos, não é? Significaria admitir que ainda o amas. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Laura, para Tiago, para toda aquela situação impossível. E pela primeira vez em anos decidiu ser completamente honesta. Tens razão, disse Sofia, a voz firme. Eu amei-o, profundamente. E quando ele desapareceu, algo dentro de mim morreu. Passei anos a tentar superar. E achei que tinha conseguido. Mas quando o vi aqui, contigo, percebi que a ferida nunca tinha cicatrizado completamente. E sim, eu escondi. Não para me proteger, mas porque, genuinamente, achei que seria melhor assim. Achei que vocês eram felizes. Achei que ele te amava. E não queria ser a pessoa que destruía isso. Respirou fundo antes de continuar. Mas estava errada. Errada em esconder. Errada em não confiar em ti. Errada em achar que podia carregar este peso sozinha. E lamento muito, mais do que possas imaginar. Porque magoar-te é a última coisa que eu queria no mundo. Laura ficou em silêncio, as lágrimas a escorrer pela maquilhagem perfeita. Por um longo momento, as duas irmãs apenas se olharam, todo o peso daquela situação a esmagar o ar entre elas. Preciso de tempo, disse Laura finalmente. Preciso de pensar, processar tudo isto. Mas agora, neste momento, não quero ver nenhum de vocês. Virou-se e começou a caminhar de volta para a mansão, o vestido a arrastar atrás dela. Helena foi atrás, a tentar alcançar a filha. Os convidados observavam em choque silencioso. As câmaras continuavam a gravar cada segundo. Sofia ficou parada ali, no altar que deveria ter sido da irmã, a sentir o mundo desabar ao redor. Olhou para Tiago, que parecia tão perdido quanto ela. Conseguiste o que querias? Disse ela, a voz sem emoção. Destruíste tudo. Eu nunca quis isto. Mas foi o que conseguiste. Parabéns. Sofia começou a afastar-se, mas Tiago segurou-lhe o braço gentilmente. Espera, por favor. Ela parou, mas não se virou. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não tenho o direito de pedir nada. Mas precisas de saber que tudo o que eu disse era verdade. Eu nunca parei de te amar. E sei que isso não muda nada. Sei que não apaga a dor que causei, mas precisava que soubesses. Sofia finalmente virou-se, o rosto lavado em lágrimas. O problema, Tiago, é que amar não é suficiente. Nunca foi. Tu amavas-me quando me abandonaste. Tu amavas-me quando começaste a namorar com a minha irmã. Tu amavas-me quando te ias casar com ela. Mas amor sem coragem, sem honestidade, sem respeito não vale nada. É só uma palavra. Vazia. Soltou o braço da mão dele. Adeus, Tiago. Espero que um dia aprendas a amar de verdade. A amar de uma forma que não destrua toda a gente ao redor. Sofia caminhou de volta para a mansão, atravessando a multidão de convidados chocados. Alguns tentaram falar com ela, mas ela não parou. Subiu direta para o quarto, trancou a porta e finalmente permitiu que todo o peso daquele dia a esmagasse. Deixou-se cair no chão, ainda com o vestido azul, e chorou. Chorou pela irmã que tinha magoado. Chorou pelo amor que tinha perdido. Chorou pela família que se tinha despedaçado. Chorou por tudo o que poderia ter sido diferente. Mas no meio das lágrimas, algo começou a mudar. Uma clareza começou a surgir. Sofia percebeu que tinha passado anos a viver nas sombras. Anos a deixar que outros brilhassem enquanto ela se escondia. Anos a carregar dores que não eram suas. E ali, naquele momento de destruição completa, ela entendeu que precisava de recomeçar. Não pelos outros, mas por si mesma. As semanas que se seguiram foram difíceis. Sofia voltou para o apartamento em Lisboa, pegou apenas no essencial e alugou um pequeno estúdio noutra parte da cidade. Precisava de espaço, precisava de distância, precisava de se encontrar novamente. Laura não falava com ela. As mensagens que Sofia enviava ficavam sem resposta. Helena tentava mediar, mas era claro que a ferida era profunda demais para cicatrizar rápido. O vídeo do casamento que não aconteceu espalhou-se pela internet. Virou manchete,
Virou meme, virou assunto. Sofia desativou todas as redes sociais e recusou-se a ver qualquer coisa relacionada. Tiago tentou entrar em contato algumas vezes, mas ela bloqueou o número. Não havia mais nada a ser dito. Não havia mais cura possível para aquela história. Sofia mergulhou no trabalho. Aceitou mais projetos de revisão do que conseguia dar conta. Passava os dias imersa em palavras alheias, a corrigir vírgulas e pontos como sempre fez. Mas algo tinha mudado. Começou a escrever as suas próprias histórias. Pequenos contos, poesias, reflexões. Coisas que nunca tinha tido coragem de fazer antes. Um mês depois, numa tarde chuvosa, Sofia encontrou uma carta debaixo da porta. Reconheceu a letra de Tiago na frente do envelope. Hesitou por um longo momento antes de abrir. Querida Sofia, sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que provavelmente vais deitar esta carta fora sem a ler, mas preciso de tentar de qualquer forma. Cancelei tudo. O programa, os contratos, os compromissos. Pedi a demissão do trabalho e vou-me embora. Não sei para onde ainda. Talvez para longe. Talvez para algum lugar onde possa tentar tornar-me uma pessoa melhor. Passei as últimas semanas a pensar em tudo o que aconteceu, em todas as escolhas erradas que fiz, em todas as pessoas que magoei, e entendi que o problema nunca foste tu, ou a Laura, ou qualquer outra pessoa. O problema sempre fui eu. Eu era um cobarde. Ainda sou, provavelmente, mas estou a tentar mudar. A tentar entender por que fujo sempre que as coisas ficam reais. A tentar aprender a ficar, a enfrentar, a ser responsável pelas minhas escolhas. Disseste-me que amor sem coragem não vale nada. E tinhas razão. Eu amava-te. Talvez ainda ame. Mas nunca tive a coragem de te amar da forma certa, da forma que merecias. Não estou a escrever para pedir perdão. Não acho que me devas perdoar. Estou a escrever apenas para que saibas que tinhas razão em tudo e que vou carregar o peso do que fiz para sempre. Sempre foste o meu destino, Sofia. Eu só não soube. Reconhecer a tempo. Cuida-te. Sê feliz, porque mereces toda a felicidade do mundo. Com arrependimento eterno. Tiago. Sofia leu a carta uma vez, 2 vezes, e então dobrou-a cuidadosamente e guardou-a entre as páginas de um livro antigo. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca fosse. Mas era um fecho. Um ponto final numa história que tinha ficado aberta por tempo demais. Foi até a janela do pequeno estúdio e olhou para a cidade lá fora. Lisboa estendia-se infinita, cheia de vidas que se cruzavam e se perdiam. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu algo parecido com esperança. A dor ainda estava lá. A ferida ainda sangrava. Mas ela estava de pé, estava a respirar, estava a viver. E isso, Sofia percebeu, já era um começo. 2 meses depois, Sofia estava num café no Chiado, a rever um manuscrito, quando sentiu alguém sentar-se na cadeira em frente. Ergueu os olhos e encontrou Laura. A irmã estava diferente. O cabelo mais curto, a roupa mais casual. Mas, principalmente, havia uma serenidade no olhar que não estava lá antes. Olá, Sophie. Olá, Lau. Ficaram em silêncio por um momento, e então Laura estendeu a mão e segurou a de Sofia. Estive a pensar muito, sobre tudo o que aconteceu, sobre raiva, sobre mágoa, sobre culpa. E percebi uma coisa, passamos a vida inteira a ser opostas. Tu na sombra, eu na luz, mas no final, somos irmãs. E isso é mais forte do que qualquer drama. Sofia sentiu os olhos arderem. Lamento muito, Lau, por tudo. Eu também lamento. Lamento por ter gritado contigo daquela maneira. Lamento por não te ter escutado. Estavas a tentar proteger-me do jeito errado. Mas estavas. Erramos as duas. Erramos, concordou Laura. Mas podemos tentar. De novo. Não vai ser como antes. Vai levar tempo. Mas eu quero a minha irmã de volta. Sofia apertou-lhe a mão, as lágrimas finalmente a cair. Eu também quero. As duas abraçaram-se ali, no meio do café, enquanto o mundo ao redor continuava a girar. E pela primeira vez em meses, Sofia sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem consertar-se. Não seria rápido, não seria fácil.
mas seria possível. E às vezes, a possibilidade já era suficiente. Sofia continuou a escrever, continuou a trabalhar, continuou a viver, e aos poucos a dor do passado começou a transformar-se em sabedoria, em força, em arte. Nunca mais teve notícias de Tiago, e estava tudo bem, porque tinha entendido uma verdade fundamental sobre si mesma. Não precisava de ninguém para ser completa, não precisava de um amor para validar a sua existência. Sofia era suficiente, sozinha, inteira, forte. E quando o próximo capítulo da sua vida começasse, seria escrito por ela mesma, sem fugas, sem medos, sem sombras, apenas luz. A luz que sempre esteve dentro dela, à espera para brilhar. Caros ouvintes, esperamos que a história da Sofia, da Laura e do Tiago tenha tocado o vosso coração. Se emocionaram com esta jornada de dor, coragem e recomeço, deixem o vosso gosto. Subscrevam o canal e contem-nos nos comentários o que mais vos marcou nesta história. Foi a força da Sofia ao escolher a sua dignidade? Foi a dor do amor que chegou tarde demais? Foi a reconciliação entre as irmãs? Todos os dias trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os dilemas que enfrentamos, as escolhas impossíveis que precisamos de fazer, e a força que encontramos para seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. A vossa presença aqui significa muito para nós. Esperamos por vocês no próximo episódio, com mais uma história que vos vai fazer refletir sobre amor, família e os caminhos que a vida nos apresenta. Até breve.